palavra de Deus fala que o salário do pecado é morte. Uhum. Então, ali a imoralidade, o pecado, a transgressão era tão grande que Deus falou: vou destruir, não tem como deixar. E ver eles foram tão assim maldosos que eles procuraram ali os anjos, né? Os homens de Deus ali para poder fazer o mal. Mas o Ló tentou proteger, mas o próprio Deus protegeu, porque Deus sempre protege os seus, né? E ali o próprio Deus fez com que eles ficassem ali cegos, não conseguiram ver, não conseguiram achar, foram guardados por Deus. Porque aquele que anda com Deus, Deus guarda. Aquele que não pratica o pecado, não anda no pecado, não anda na mentira. E nós devemos sim guardar o nosso coração e a nossa mente. Porque o pecado jaz à porta, né? A Bíblia diz que o pecado nos rodeia tão de perto, ele está perto. Cabe a nós não cair na tentação, não se deixar seduzir por ele. Olá, meus queridos amigos e irmãos, queridos telespectadores do canal CJC. Está começando mais um podcast bíblico. Vamos juntos aprender mais da palavra que é viva e eficaz, palavra que nos transforma a imagem e semelhança de Cristo, que possamos aprender e colocar em prática tudo aquilo que estamos vendo na Bíblia Sagrada e nos tornarmos cada dia mais parecidos com Cristo, manifestar o caráter de Cristo por onde nós formos. Já prepara sua Bíblia Sagrada e deixa aberta em Gênesis, e o capítulo de hoje é o 19. Veremos aqui sobre Ló recebendo 2 anjos em sua casa. Veremos também sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e aqui é um total de 38 versículos para a gente poder aprender e meditar bastante. É bastante conteúdo, então sem mais delongas, já quero apresentar os meus convidados e começo com ela, pastora Kátia. Seja muito bem-vinda, pastora, ao podcast bíblico. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez. Eu quero agradecer, Júlia, pelo convite. Está aqui dividindo a palavra com o pastor Flávio, né? E podemos falar do amor de Jesus e falar também de tudo que aconteceu e está acontecendo nos dias de hoje. Vai ser uma benção. Verdade, tenho certeza disso. Temos muito a aprender com as escrituras sagradas. Está aqui o registro de muita coisa certa que a gente tem que copiar e muitas coisas erradas, no sentido de você olhar e aprender a não fazer. Não que a Bíblia esteja errada, né? Pelo amor de Deus. Mas que a gente possa olhar para grandes exemplos de homens e mulheres de Deus, aquilo que nós devemos olhar e copiar e imitar, mas aquilo também que nós devemos olhar e aprender com os erros dos personagens bíblicos, e que possamos, como eu falei, nos tornar a imagem e semelhança de Deus, né? Manifestarmos com mais perfeição, né? Andarmos nesse caminho de perfeição e manifestar o caráter de Jesus por onde nós formos. E quem também está conosco, a pastora Kátia já até adiantou, né? Pastor Flávio Lopes. Pastor, seja muito bem-vindo. Olá, uma alegria estar aqui mais uma vez, agradeço a oportunidade, né? Estou aqui ao lado também da pastora Kátia e espero agregar e aprender muito, amém, com esse tema, amém. Espero que Deus possa nos usar para poder diluir, né, e reportar para os nossos irmãos a mensagem dele. Exato, amém, que assim seja. Inclusive, pastor Flávio, vou pedir a bênção para o Senhor no programa de hoje, convidando ele, o Espírito Santo, porque é ele quem nos ensina, é quem traduz, é quem ministra aos nossos corações, e que ele possa falar através dessa programação com total liberdade. Pode ser, pastor? Pode ser, amém. Sim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos, meu Pai, na sua presença. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa nos usar. Meu Deus, é uma honra estar, meu Pai, falando da tua palavra. Que o Senhor possa alcançar muitas pessoas e que o Senhor possa, Pai, nos abençoar. Pai, usa, Senhor Deus, a nossa irmã Júlia, que ela possa, meu Deus, e ser muito usada pelo Senhor como mediadora aqui, Senhor, que o Senhor possa também dirigir, Senhor Jesus, os nossos lábios e que tudo seja feito para a honra e glória do seu nome. Amém e graças a Deus.
Amém. Muito obrigado, pastor. E Amém. agora sim a gente pode começar. Sua Bíblia já está aberta, Gênesis 19. E eu vou aqui abrir a minha também. E temos sempre as anotações. É sempre válido lembrar você de separar aquele caderno e anotar tudo que Deus falar com você, tudo que lhe saltar aos olhos, tá bom? Porque é matéria importante para você. Então, aqui em Gênesis 19, só lembrando, né? Nós vimos no capítulo anterior, Deus revelando que Sodoma e Gomorra seria julgada. Deus aplicaria o juízo devido à corrupção extrema daquela cidade. E Abraão intercedeu, Deus demonstrou ali a sua justiça também equilibrada com a misericórdia. E aqui a gente vai ver, né, um dos temas centrais é o perigo da hesitação, né? O perigo de você viver preso e de ser influenciado por um ambiente. Veremos muita coisa boa no dia de hoje, muita coisa para a gente poder aprender. Do versículo 1 ao 23, vemos Ló recebendo os 2 anjos em sua casa. Do 1 ao 3, a gente vê os anjos chegando até Ló, e Ló estava sentado ali à porta da cidade. E Ló insiste para que os anjos entrem em sua casa, né? Ele queria recepcioná-los, né? Tanto que era um costume da época essa hospitalidade. E do versículo 4 a 8, nós vemos que os homens de Sodoma, eles cercaram a casa de Ló e estavam exigindo ali ter intimidade com aqueles visitantes, com os anjos. E isso aqui nos revela algo sobre essa cidade, que o pecado... Claro, havia a imoralidade, mas não era apenas isso, mas era uma violência, uma corrupção coletiva, era uma degradação total e uma rejeição à ordem de Deus. Olha o nível da imoralidade que essa cidade, Sodoma e Gomorra, estava. Então, uma reflexão que fica para nós, eu queria que o pastor Flávio falasse um pouco sobre isso, é de que será que nós estamos perdendo a sensibilidade ao pecado? Ou seja, a pessoa é tão exposta àquilo que vai se tornando normal algo que não é, vai se normatizando uma coisa que a palavra está condenando. E outra, será que há pecados em que nós estamos realmente tratando como se fosse normal, só que a palavra está apontando que é errado, que é pecado, tem que ser deixado. Aqui nós vemos, pastor, uma cidade que já estava completamente corrupta, estava num nível de degradação moral, espiritual, era uma coisa completa, era uma degradação total, ou seja, não tinha mais a sensibilidade, o pecado era algo normal. Sim, né? O próprio Ló, né, chega a oferecer as suas filhas, e Deus, né, acaba ferindo, né, de cegueira aqueles homens que estavam ali, né, tentando fazer mal àqueles anjos que estavam na casa de Ló. Deus é aquele que nos avisa, né, aquele que nos orienta, que nos dá a direção que nós precisamos para poder seguir a Ele. Então, algo também aqui, né, dando continuidade que a senhora está falando, quando o próprio Ló, ele chega, né, não adiantando muito, eu até preparei algo aqui, né, dentro da pergunta que a senhora fez aí, que o próprio Ló chega até a avisar ali, né, do perigo daquela destruição para os genros deles. E eles acham que Ló estava brincando. Né? Enquanto as pessoas, né, elas acham, Jesus vai voltar nada. Irmã Júlia, é exagero, pastora Kátia, a senhora está exagerando. Não tem nada a ver, isso. Quanto tempo eu ouço isso, que Jesus vai voltar. Mas o Ló, você vê que o Ló tentou, né, alertar de uma certa forma. Você vê o Ló sendo hospitaleiro, ele traz para dentro da casa dele aqueles anjos, né? E os anjos, né, falam para ele poder anunciar, preparar a família dele. E esse é o nosso papel hoje. Nós estamos preparando, reportando a palavra de Deus, falando do amor de Jesus, né, avisando as pessoas. Mas, infelizmente, muitos daquela cidade, né, todos, né, ali se perderam. A palavra não entrou, infelizmente. Mas o Ló, né, ele tentou avisar. E os genros acharam que aquilo ali era uma brincadeira do próprio Ló. Verdade, e tiraram ele como zombador, né? Tanto que há indícios de que eles permaneceram na cidade, eles não foram juntamente com Ló. E o Senhor falou logo no início, né, de que Ló, ele tenta proteger os anjos oferecendo as filhas dele. Ou seja, ainda Ló a gente pode observar, né, que valores que o mundo tem aplicado, que tem distorcido até as decisões. Porque nós vamos ver lá para frente que a cabeça das filhas de Ló também estavam corrompidas. Mas a gente vê aqui o próprio Ló oferecendo as filhas para proteger os anjos. Olha como que era, olha a que nível já estava. E aqui do 9 ao 11... é justamente de quando os homens tentam arrombar a casa e os anjos vão ferir eles ali de cegueira. E aqui a gente vê algo interessante, porque olha o poder do pecado, ele vai cegar a pessoa e a pessoa continua insistindo.
Pastora Kátia, isso é muito sério, porque o pecado é aquilo que nos separa de Deus. Pecar é errar o alvo. Pecado é aquilo que a palavra está condenando como errado, e aqui nós vemos o povo de Sodoma e Gomorra praticando de forma reiterada, se rebelando contra Deus. E o pecado faz isso, ele escraviza. Parece que é algo que vai satisfazer, que vai trazer alegria, que vai trazer prazer, mas é algo que escraviza, algo que cega, e a pessoa às vezes nem se dá conta disso. E a palavra de Deus fala que o salário do pecado é morte. Então, ali a imoralidade, o pecado, a transgressão era tão grande que Deus falou, vou destruir, não tem como deixar. E ver eles foram tão, assim, maldosos que eles procuraram ali os anjos, né? Os homens de Deus ali para poder fazer o mal. Mas o Ló tentou proteger, mas o próprio Deus protegeu, porque Deus sempre protege os seus, né? E ali o próprio Deus fez com que eles ficassem ali cegos, não conseguiram ver, não conseguiram achar, foram guardados por Deus. Porque aquele que anda com Deus, Deus guarda. Aquele que não pratica o pecado, não anda no pecado, não anda na mentira. E nós devemos sim guardar o nosso coração e a nossa mente. Porque o pecado jaz à porta, né? A Bíblia diz que o pecado nos rodeia tão de perto, ele está perto. Cabe a nós não cair na tentação, não se deixar seduzir por ele. Exato. E quando a gente olha aqui para a palavra, nós vemos que era um povo que estava completamente imerso, né? Mergulhado. Era uma corrupção, uma degradação total. Por isso que Deus teve de intervir. Mas nós vemos ali os anjos anunciando que a destruição iria acontecer, era algo iminente, né? E vemos que Deus oferece o escape para Ló. Abraão estava lá intercedendo e Deus vai oferecer o escape. Só que Ló, ele vai hesitar e os anjos vão tirar ele ali à força. Ou seja, a salvação exige uma ruptura total. Pastor, não tem como a pessoa seguir uma vida adiante presa com coisas do passado. Não tem como seguir a Deus presa ainda ao pecado, presa à antiga vida, às antigas práticas. É preciso deixar por completo, é uma ruptura total que tem que acontecer. Sim, a palavra de Deus declara, né? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Sim. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo, né? E se você for observar, né, o apóstolo Pedro, ele chega a classificar o Ló como justo, né? A Bíblia vai classificar, né, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7, que a palavra de Deus vai dizer que o justo Ló, vai classificar o Ló como justo. Você vai ver que, apesar daquele ambiente, havia algo também em Ló que ele não se conformava com alguma coisa ali, né? Assim, quando você lendo assim de uma maneira analítica, você vai perceber que o Ló em si, ele queria, né, o bem da família dele, mas aquele ambiente ali prendia ele também, né? A gente vê assim um conflito. E existem muitas pessoas assim, elas querem ir à igreja, querem aceitar Jesus, mas o que meu amigo vai pensar? Nossa, o que essa pessoa vai pensar? Mas né? como é que eu vou deixar isso? Como é que eu vou deixar o pecado? Né? Às vezes a pessoa ela tá presa a algo e ela não consegue. Então, quando a gente começa a analisar de uma maneira, né, analítica o Ló, Pedro não chamaria o Ló de justo se verdadeiramente ele não fosse. Então, mostra que Ló estava dividido entre o ambiente de Sodoma e também o amor, ele também temia a Deus. Então, existem pessoas assim que não se decidiram, né? E em cima do muro, é perigoso estar em cima do muro. No momento, né, de se decidir entregar a vida para Jesus, né? Abandonar o pecado, né? Tratar ali aquela causa ali, radicalizar aquela situação que afasta a pessoa de Deus. Então, você vê que o Ló, ele estava em Sodoma, mas algo incomodava ele ali também. Exato, eu acredito muito nisso. E quando a gente olha aqui para a história, nós vamos ver que, no caso, a esposa de Ló ainda estava muito apegada, não é verdade? Ela tem pessoas que falam, né? Alguns estudiosos falam que tinha ali eles tinham uma empresa, que ali eles tinham uma fonte de renda, e que por isso também que ela se tornou uma estátua de sal, né? Mas vamos continuar no texto, aqui no 24:38, quando fala da destruição de Sodoma e Gomorra. E vai dizer assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor
desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina. Lembra aquela bela campina do Jordão, aquela coisa maravilhosa, ótima de se ver, mas que o final aqui, ó, era de destruição? Ló não tinha noção quando ele tomou aquela decisão, né? Então, e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu. E eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Aqui esse último que eu li é sobre Abraão olhando a destruição, mas nos chama a atenção isso, de que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Quando os anjos deram um escape, eles falaram, né? Deram uma ordem expressa que não olhasse para trás, que abandonassem, que deixassem tudo e que vivessem agora essa nova vida através desse escape que Deus estava proporcionando. Mas, pastora Kátia, ela olhou para trás. O que isso nos ensina? O que isso simboliza para nós? Desobediência à ordem de Deus. A ordem foi: escapa-te por tua vida e não olha para trás. E ela estava apegada ao passado. E quantas pessoas hoje estão apegadas ao passado? Estão presas ao passado. E o que Deus, ele sempre desejou e almejou desde a fundação do mundo foi a obediência. E ela desobedeceu, mesmo sabendo que a ordem era: não olhe para trás. E quantas pessoas têm olhado para trás? Né? O que passou, o que perdeu, o que aconteceu. Ou até coisas boas, né? Isso. Mas estão presas lá ainda. Mas preciso deixar para seguir. Muitas das vezes nós vamos ter que perder para ganhar lá na frente. E muitas pessoas não entendem que, mas eu vou deixar isso, eu tanto tempo lutei para conquistar e agora eu vou ter que abandonar, vou ter que deixar. Mas para viver o novo tem que deixar o velho. Exato. E ela ali desobedeceu a ordem. E a desobediência é um pecado, né? E gerou ela virar numa estátua de sal. Quer dizer, ela poderia continuar seguindo junto com Ló, mas ela preferiu desobedecer. E teve ali o castigo dela. Ela estava ali apegada e presa ao passado. Isso aí é muito forte, porque o fato de virar uma estátua indica que se você ficar olhando para trás, se você quer viver no passado, vai ficar presa ali. Você vai realmente ficar lá e vai ficar preso, uma estátua. A sua vida fica parada, você não consegue desenvolver, não consegue crescer. E isso é muito sério. Deus te chama para uma vida nova. Só que ao mesmo tempo que ele oferece esse escape, vem essa ordem expressa, né, pastora? Não olha para trás. Desapega, né? Vem viver o novo e esquece o passado. Seja um passado ruim, né? De coisas ali que entristecem, mas às vezes um passado de uma grande glória, mais longe de Deus. Entende? Então que você possa atravessar, né, e você possa viver o novo de Deus, mas deixando tudo para trás. Porque a gente vê essa destruição de Sodoma e Gomorra, nós vemos Deus manifestando a sua justiça, porque muito se fala que Deus é amor, e de fato é, mas Deus também é justo. Isso é uma característica, é um traço do caráter de Deus. E o pecado, como nós vemos em tantas outras histórias, não fica impune para sempre e nem eternamente. O pecado separa a pessoa de Deus. E lá em Eclesiastes vai falar: porque não se aplica o juízo naquele momento, o coração dos homens está inteiramente voltado a praticar o mal. Assim como nós vimos Davi, ele não foi confrontado pelo seu pecado logo de cara, mas teve um dia que o profeta chegou e confrontou Davi com o seu pecado, e isso é muito sério. Será que nós estamos levando a nossa vida com Deus a sério? Será que estamos levando a santidade, a fidelidade a Deus a sério, mesmo estando em um ambiente corrompido? Será, pastor, que acho que muitas pessoas estão talvez nessas condições, né? Tratando o pecado como: não, mas eu consigo lidar. Eu conheço o meu limite, eu estou conseguindo administrar, mas nós sabemos que o final desse caminho é de morte. Eu costumo, né, ilustrar que o pecado é como você pegar um filhote de leão, né? Por mais que você consiga alimentar ele, né, o leão, ele come carne. Vai chegar um momento que ele vai te cobrar, entendeu? E o pecado é assim, né? Tratando aqui daquela questão, né, de ser justo, a mulher do Ló, quando ela olha para trás, ela está apegada àquilo que ficou lá, aquela, né, em Sodoma. E o Ló,
Ló não, Ló, ele segue a obediência. Então, tudo mostra que dentro daquela casa ele era a luz de Deus lá. E outra coisa, quando olhamos para trás, até para coisas boas, né? Um exemplo, Deus me usou para realizar algo, abençoar a vida de alguém. Eu tenho que contar aquele testemunho para edificação, mas eu não posso ficar preso àquela experiência, até aquela experiência boa, porque senão eu estou limitando Deus, eu estou dizendo que Deus não pode fazer de novo ou fazer algo maior. Então, tanto para coisas ruins, eu tenho que me desapegar, e com coisas boas também, tem que ficar só para edificação, né? Esse ponto de vista. Então, tudo mostra que a mulher de Ló, ela estava presa ao que tinha lá em Sodoma, e tem muitas pessoas que estão presas, né, à velha vida, às vantagens, às oportunidades, e não está enxergando um novo horizonte com Deus, né? Então, tem que deixar Deus trabalhar no coração e assumir, né, o controle, né? Tipo como se você repartisse a vida em setores. Aqui eu deixo Deus agir, aqui eu deixo Deus agir, aqui eu convido ele, mas aqui não, pastor. Essa área aqui deixa comigo, deixa eu administrar aqui porque está da maneira que eu gosto. Não. Mas o Senhor, ele é cavaleiro. A palavra declara, né? Eis que estou à porta e faço o quê? Bate. A palavra bate, a palavra não invade. O diabo é legalista. Xingou um palavrão, ele entra. Contou uma mentira, ele entra. Agora o Espírito Santo não. Ele bate. Como nos dias de Noé, aconteceu lá em Sodoma. O Ló, de uma certa forma, estava, né, as orações do tio, né, estava ali, né, cobrindo ele, quebrantando ele. E os outros que tiveram oportunidade e não ouviram, né? É forte isso, pastor. E você hoje está tendo a oportunidade de ouvir. Até então, aquilo que você achava que era normal, né? Mas está todo mundo fazendo, não tem nada a ver. A palavra hoje está deixando explícito de que isso é errado, de que isso precisa ser deixado. Entende? Que você possa viver aquilo que Deus tem para sua vida. Algo que é infinitamente melhor. Porque se a pessoa não quer abrir mão, ela acha que o que ela tem é melhor do que o que Deus tem. Só que Deus tem algo muito maior, um plano muito mais elevado. E só para não deixar de falar, nós vemos no final desse capítulo, do 31 ao 35, as filhas de Ló planejam embebedá-lo. Nós vemos aqui a mentalidade de Sodoma sendo moldada na mente delas, né? Ou seja, os ambientes deixam marcas profundas e de forma específica também na formação moral, né? Você não imagina o quanto o ambiente ele te influencia até você sair dele. Tem essa frase, né? E de fato, o ambiente ele não determina, mas ele molda muita coisa. Há uma responsabilidade que nós temos que ter também, né? E como eu até falei, se Ló soubesse que fim teria a sua decisão, né? De que ele não teria ali os seus genros, a sua esposa iria virar uma estátua de sal, que as suas filhas iam ter a mente moldada pelos hábitos de Sodoma e Gomorra, que isso iria destruir toda a sua casa, tenho certeza que ele não tomaria essa decisão. Do 36 ao 38, a gente vê que ambas vão engravidar de Ló, e as consequências se tornam permanentes, né? Porque vem o nascimento da nação de Moabe e também a nação dos Amonitas, ou seja, nações que futuramente seriam inimigas de Israel. Olha aí, olha o tamanho do prejuízo, né? Decisões de hoje podem gerar impactos em futuras gerações, futuras nações. Então, um resumão aqui para a gente poder ver, nós vemos que é uma passagem, esse capítulo, é uma passagem até desconfortável, né? São assuntos polêmicos, mas nos confrontam com algumas verdades, de não brincar com o pecado, de não negociar com Deus, de não hesitar. Se Deus está te chamando, vem e vem depressa. De não olhar para trás quando Deus está mandando seguir. E vemos também Deus se revelando como um Deus que salva, mas um Deus que também lembra e honra as suas alianças. E olha a importância, como nós vimos no outro capítulo, da intercessão. Aqui, Ló sendo coberto pelas orações, pela intercessão de Abraão sobre ele. Olha isso. Que capítulo poderoso, né? Que você guarde cada lição no seu coração. Para a gente encerrar com chave de ouro, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: antes de o juízo chegar a Sodoma, Deus retiraria Ló e sua família daquele lugar. Para isso, o Senhor enviou até a casa dele 2 dos 3 anjos que haviam visitado Abraão.
Vivendo em Sodoma, o sobrinho de Abraão e sua família haviam sido continuamente expostos ao comportamento corrompido daquele povo. No entanto, a Bíblia nos mostra que o justo Ló sofria em seu coração por testemunhar as obras iníquas dos moradores de Sodoma. Os homens maus daquela cidade quiseram relacionar-se sexualmente com os anjos que visitavam Ló. Ora, o termo sodomia surgiu para denominar atos homossexuais, prática comum entre homens velhos e jovens daquele local. A Bíblia condena explicitamente esse pecado, mas declara que o pecador pode ser regenerado pelo poder de Deus. Muito obrigada, missionário R. Soares. E pastor, muito obrigado também pela sua participação aqui no podcast. Pastor, fala para nós qual que é o endereço da bênção, aonde que o senhor está ministrando a palavra revelada, a palavra que fortalece, os horários dos cultos também, as mídias sociais, se o senhor quiser, pode ficar à vontade. Estou no Parque São José, Estrada Aníbal da Mota, esquina com o Largo da Família, domingo, dia de buscar o Espírito Santo, 8 da manhã, 18 horas, fica aí o meu convite, você que quer se fortalecer, quer ficar bem com o Senhor, quer buscar, estabelecer com Ele uma aliança, está feito o convite. Estrada Aníbal da Mota, esquina com o Largo da Família, Parque São José, Belfor Roxo. Amém, obrigada, pastor. Obrigada, senhora, pela oportunidade. Amém, glória a Deus. E pastora Kátia, também agradeço demais a sua participação aqui no podcast, volte sempre. E pastora, qual que é o endereço da bênção, onde a senhora está ali sendo usada por Deus, pregando a palavra, alcançando mais vidas, os horários dos cultos, as mídias sociais da senhora e da igreja, pode ficar à vontade. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu estou ali em Parque Fluminense, a Rua Magalhães Lima, número 1, Parque Fluminense, Duque de Caxias. E a rede social da igreja é @IIGD_Parquefru. Domingo também, 8 da manhã e às 18 horas, estarei ali para abençoar a vida de vocês. Amém. Obrigado, pastora. Deus E obrigado. abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E você aí de casa, meus queridos amigos, muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência, né? Parabéns pela sua dedicação de segunda a sexta. Estamos juntos estudando mais da Bíblia Sagrada. E dever de casa, Gênesis 20, faça aquela leitura prévia e volte para o próximo programa para a gente continuar meditando e aprendendo mais e mais. Combinado? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!